A paz do Senhor, abençoados, nós leremos agora o capítulo 30 de Jó. No capítulo 29, Jó traz um relato do quanto ele era honrado há poucos meses atrás. E agora ele fala da situação miserável a que chegou em tão pouco tempo. E como era o seu relacionamento com a sociedade, como é agora. Agora, pessoas jovens cujos pais também não têm mais vigor, pessoas marginalizadas, que não tinham onde morar, não tinham o que comer, socialmente não eram aceitas. São essas pessoas que agora cospem no seu rosto, zombam e riem-se dele. E ele continua dizendo quanto tudo isso, além da dor física, o tanto de aflição da alma que toda a situação causa a Jó. E ele sente que quem poderia socorrê-lo o abandonou. E ele achava que o bem que ele praticara haveria de tornar-se em bem, mas que agora o que sobra para ele, o que resta para ele, é apenas o mal. Vejamos. Agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado? De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra eles como contra o ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Agora, porém, sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o caminho, promovem a minha miséria, contra eles não há ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da minha aflição se apoderaram de mim, de noite se me transpassam os meus ossos e os meus nervos não descansam. Pela grandeza do meu mal está designada a minha veste, que, como a gola da minha túnica me cinge, lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém por mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. Porém não estenderá a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos chacais.
e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. A minha harpa se tornou em luto, e o meu órgão em voz dos que choram.